O bem que Jesus faz. Parte 1. Apresentação do texto. Neste relato, Maria Valtorta faz considerações sobre sua oferta a Jesus como alma vítima, explicando alguns detalhes de como Jesus trabalha com suas colaboradoras, como Maria Valtorta. Diz Maria Valtorta: já lhe contei todo o mal feito à pobre Maria. Agora tenho que lhe contar todo o bem que Jesus fez em Maria. Colocada frente ao pensamento desta segunda oferta, eu titubeava com a minha parte mais inferior. Sentia que sobre mim tinha se abatido o rigor de Deus, porque já havia constatado o que o bom Deus fazia comigo, tudo o que queria, sem poupar esforços, se ele tinha necessidade de qualquer coisa para as almas. O que eu disse, se alguém o lesse, diria que blasfemei. Deus ter necessidade de uma criatura? Mas essa aí é louca, diriam assim no mínimo. Mas é assim. Deus, que pode tudo, é tão Pai, é tanta bondade, é tanta condescendência, que quer curvar-se para pedir aos seus filhinhos o prazer de ajudá-lo. Também os pais da terra fazem assim, apesar de terem mais problemas do que ajuda. Mas dizem a seus filhos: me ajude a levar isto, a guardar aquilo. Que orgulho então sentirá o garotinho que ajudou seu pai, que sem sua ajuda não teria podido fazer nada. O bom Deus faz igualmente. Ele nos chama e nos diz: escuta, minha menina, eu preciso de ti para ajudar esse pecador. Ajuda-me a fazer frutificar a pregação deste meu ministro. Junta-te a mim para dar esperança a este desesperado. Vem, vem que juntos arranquemos do diabo este moribundo. Oh, que satisfação suave, que santo orgulho desce então em nós, ao pensar que temos ajudado o Divino Pai e que nos diz obrigado desde o céu. Cheguei ao ponto de me sentir bem somente quando sinto que Deus recorre continuamente a mim para ajudar pobres almas que conhecerei somente no paraíso. E o poço da minha alma só se enche com mais e mais dor. Quanto mais sofro, mais me sinto plena, e mais o bom Deus pode retirar água para irrigar as almas enfraquecidas. A minha vida se consome assim, porque esta fonte de água sobrenatural ao serviço de Deus e do próximo se alimenta da minha vida terrena e a aspira gota a gota. Mas que mais pode desejar de mais belo uma gota de orvalho, senão brilhar por uma hora sob os ardentes raios do sol, tirando a sede de uma flor sedenta, e depois subir até o mesmo sol, aspirada pelo seu ardor? Eu, pobre humilde orvalho, deixo-me aspergir sobre as almas inquietas por aquele que regula as chuvas, as marés, os ventos e os astros. Eu brilho sob o seu raio, eu brilho graças a esse raio, e depois morro. Ou melhor, não, logo acendo a ele, ao meu sol, que do profundo abismo dos céus aspira a sua pobre gotinha, perdida no abismo da terra, apaixonada por ele, desejosa de superar em um voo supremo a distância que divide os dois abismos, lançando, como último trabalho de sua vida, uma mística ponte entre a terra e o céu, e pedindo ao seu sol que sobre esta ponte, fruto do supremo holocausto, subam infinitos exércitos de almas para povoar o belo paraíso. Então eu me remeti a Deus implorando: tu que comandastes os ventos e as ondas, manda a mim mesma, quando chegar a hora. Enquanto isso,
eu me preparava com uma vida cada vez mais pura e mortificada. As penitências tinham já uma grande atração para mim. Para aqueles que eu devia sofrer em nome de outros, e você, padre, pode crer que não me faltavam. Bastavam minha mãe e as dirigentes para me manter sempre na mesa o pão da penitência. Eu cumpria penitências espontâneas. Sei que certos diretores espirituais não as aprovam. Dizem que é mais meritório aceitar com alegria ou submissão, se não somos tão superiores para sofrer com alegria, o que nos vem de penoso a toda hora. É verdade, isso já é grande e suficiente. Mas quando Deus quer mais, é preciso dar-lhe mais, porque Deus é um divino prepotente. Eu já lhe tinha dito, de mim queria mais, e eu lhe dava. Olhe bem, padre, falo de 90% dos católicos praticantes, seguem a religião quanto à frequência dos sacramentos, as missas, os rosários, quanto à observância das abstinências e dos jejuns. Isso já é muito menos. E depois, basta. A oração das orações, transformada em ação, não existe. Para-se em venha a nós o teu reino. Depois retomam em o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, com o pensamento que não é dito, mas é sentido mais do que as palavras que dizemos, mas põe também muito acompanhamento. Perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair na tentação. A vontade do Pai é nomeada entre os dentes. Não se sabe nunca. Fazer certos pedidos e depois, se o Pai se lembra de alguma vontade dolorosa para nós, e as dívidas do próximo? Não, ele que as pague, qualquer que seja. Não vê a beleza da dor, a potência da dor, a deificação que nos concede a dor. Quanto a mim, observei que, se eu rezo um mês como uma máquina, esgotando minha mente e estômago, muito frequentemente não obtenho nada. Mas se eu sofro 1 hora e ofereço meu sofrimento por uma determinada intenção, eu obtenho tudo. O sacrifício é a salvação do mundo e das almas. As almas e o mundo são sempre salvos pelo sacrifício dos generosos. Esses pensamentos me angustiavam a tal ponto que compreendi ser a hora de fazer a severa oferta à justiça divina. Mas, assim como entendi minha nulidade, eu quis ter a ajuda de muitos outros. Era necessário um enorme tesouro de sacrifícios para impedir aquilo que já se vislumbrava nos limiares do futuro. Então escrevi à minha amiga da Ação Católica de Cremona para lhe contar o que sentia e concluía assim: Tu, que és tão influente e em contato com o verdadeiro poder católico, faço-te portadora deste meu desejo, que me vem de Deus. Que a nossa imprensa ponha de lado temas de menor importância e fale da beleza do sacrifício e dos frutos que ele pode dar. Confio que a nossa juventude, sempre disposta a seguir o impulso para o bem, se entusiasme com esta arma poderosa, que Jesus usou por primeiro, nos dando o exemplo, e que um florescimento de secretos holocaustos lave o mundo corrompido dos germes perniciosos, como o sangue dos mártires lavou o solo de Roma na afronta do paganismo, fazendo da cidade de César a cidade de Deus. Ela me respondeu com uma bela carta, bela pelo estilo e pela diplomacia. Sim, muito diplomática aquela carta. Uma obra de arte, mas, sob o veludo da diplomacia, escapava para fora uma credencial de loucura. Na minha opinião, claro, admiro o teu modo de pensar, mas faço-te observar
que a prudência é a virtude dos santos e a tua proposta vai além dos limites da prudência. Por isso, terei muito cuidado em apresentá-la ao Conselho Central. Tu faze como quiser, se te parece ousar tanto, mas eu acho que exageras porque etc, 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 etc. Modo de ver, modo de agir, devia ter dito. Porque eu não propunha, eu fazia. Respondi, se a prudência é a virtude dos santos, a santa audácia é a virtude dos mártires, os quais têm dupla coroa, porque são santos e porque são mártires. Se nos primeiros séculos a igreja não tivesse repleta destes santos, imprudentes, mas audazes, estaria ainda hoje nas catacumbas. Por outro lado, não vejo onde está a imprudência ao falar de sacrifício. Também se fala da crucificação de Cristo. E não deveríamos incitar a milícia laica da igreja a imitar Cristo? Por que então permitir a leitura de certos livros de ascética e de certas hagiografias que enchem com efêmeros entusiasmos as cabecinhas de nossas sócias? Não te parece que seja pior permitir que meditem sobre livros tão complexos, que se revelam confusos para não teólogos, com o resultado de colocar ideias distorcidas em seus cérebros, se já não forem verdadeira paranoia mística? Atenção, Gina, que diz que não há nada que justifique a intensificação da imolação, porque tudo está calmo e nunca como agora a igreja triunfa. Estávamos em 1931, 2 anos depois do Pacto Lateranense. Atenção, para que em breve tu não tenhas que amargamente mudar de opinião.